Graças e paz. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Quando o povo vai chegando, nós vamos adorando o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Diga para quem está ao seu lado aí, que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Dá uma moral aí o nosso irmão e diga assim: sem você o culto não seria a mesma coisa hoje. Glória a Deus. O Senhor estava te esperando aqui hoje para juntos nós adorarmos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então abre a palavra de Deus nos Salmos de número 133. Salmo 133. Eu amo esse salmo. E vamos ler também o 134. Amém? Vamos fazer a leitura juntos? Glória a Deus. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre o monte de Sião, e ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Bendizei ao Senhor, vós, todos servos do Senhor, que assiste na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos fazer como o salmista está nos ensinando aqui. Erga suas mãos nesse momento em adoração. Erga suas mãos para o alto, para os céus, de onde nos vem o socorro. Amém? Glória a Deus. E vamos adorar a Ele nesta hora. Faça a sua oração, agradecendo a Deus por você estar aqui, agradecendo a Deus por você ter trabalhado hoje e Deus te dá a oportunidade de você estar aqui para adorá-lo. Amém? Vamos adorar. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Senhor, nós te agradecemos porque tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. Rendemos graças a Ti, Senhor, porque sabemos que toda a honra e toda a glória neste lugar é para Ti. Te convidamos, Senhor, a tomar o primeiro lugar, Senhor, e nos abençoar neste culto que estamos prestando a Ti nesta noite. Pai, que haja em nosso meio cura, que haja em nosso meio salvação, que haja em nosso meio libertação, que haja batismo com o Espírito Santo nesta noite, neste lugar, Senhor. Que este lugar fique pequeno para a glória do Senhor. Pai, nós te adoramos nesta hora e te pedimos, ó Deus, receba a nossa adoração, nosso louvor nesta hora, em forma de gratidão. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. A igreja diga amém. Glória a Deus. Convide essa pessoa que está ao seu lado para adorar ao Senhor. Vamos adorar a Deus com todo o nosso coração. Amém. Vamos adorar a Deus. Que Ele é digno. Aleluia. Vamos lá, com fé. Queremos ter com o Senhor, sabendo que Ele é fiel e justo. Palmas. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu não temerei, não. Eu falei das nuvens, só não deixou de brilhar, só que a terra escureceu. Oh, 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 minha vida está em Deus, eu sei que não posso perder. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou. A rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas do Cristo eu vou seguir com fé, com meu Deus.
sangue vertido na cruz do Calvário pelo seu Filho. O nosso Deus é um Deus incomparável, um Deus que não há como nós descrevemos a sua grandeza, a sua sabedoria, o seu amor, o seu poder, o seu cuidado e a sua graça por cada um de nós. Senhor, obrigado, Senhor, porque realmente Tu não habitas em tendas, nem em templos assim feitos por mãos, mas Tu habitas em nossos corações, Senhor. Ele habita em Ti, querido. Você é a casa onde Ele gosta de estar. Ele gosta de habitar no seu coração, Ele gosta de reinar na sua vida. Que você possa se render ao senhorio do Senhor a cada instante, a cada dia mais e mais. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a Ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressando Teu amor incomparável. Senhor, Tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos Teus pés. Incomparável, Senhor, Tu és. Minha alma está apegada a Ti, Senhor, incomparável és. Tu não habitas em tendas? Aleluia. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a Ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressando Teu amor incomparável. Senhor, Tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos Teus pés. Incomparável, Senhor, Tu és. Minha alma está apegada a Ti, Senhor, incomparável, incomparável, Senhor, Tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos Teus pés. Incomparável, Senhor, Tu és. Minha alma está apegada a Ti, Senhor, incomparável és. Senhor, incomparável és. Senhor, incomparável és. Aleluia! Aplauda ao Senhor, querido. Glória a Deus, poder sentar, boa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de chamar aqui as nossas crianças, por favor. Crianças do Senhor. Chega mais aqui. Vamos apresentá-las ao Senhor. Cadê os professores? Amém? Crianças aqui na frente. E professores da escolinha. Para nós orarmos ao Senhor. Amém? Vamos orar. Estenda suas mãos. Pai, louvamos o Teu nome pela vida das nossas crianças. Pedimos a Tua bênção sobre cada um deles que vão agora
aprender a Tua palavra, que o Senhor possa estar ali usando cada professor, inspirando pelo Teu Espírito Santo e abrindo o entendimento deles para que possam Te conhecer como Senhor e nunca se esquecerem da Tua palavra. Nós bendizemos o Teu nome e os abençoamos em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. Amém. Aleluia. Isso, um aplauso ao Senhor. Irmãos, a gente tem alguns agradecimentos aqui a fazer e eu quero começar com esse agradecimento. Aqui é testemunho, né? Vamos ler tudo aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Organizar os meus papéis para poder falar na ordem, né? A irmã Reni está agradecendo as orações pelo Gabriel. O Gabriel foi operado, foi tudo bem na cirurgia, está de alta. Seja louvado o nome do Senhor. Amém? Agora temos pedidos de oração, mas antes eu quero ler aqui, vou ler alguns testemunhos, começando com um da irmã Esmaragda e do Robson. Olha só, e Graziele, né? A filha também, a filha é o foco da bênção. E eles estão dizendo assim: aquele que teme ao Senhor e confia nas suas promessas, receberá as bênçãos solicitadas. Vale a pena servir a Deus com fidelidade, pois, como diz a sua palavra, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do nosso coração. Minha filha Graziele, desde pequena, tinha um sonho de servir a aeronáutica. Em 2015, ela fez prova para ingressar na escola de sargentos e foi classificada em 37º lugar. E somente entrariam 35 candidatos. Esta prova é feita para todo o Brasil. Então começamos a orar, pois além da prova escrita, tem um processo extenso a enfrentar. Cada etapa é classificatória. No último processo, que foi o físico, ela passou, ficando somente pendente o penúltimo processo, que foi uma prova específica da aeronáutica. No dia 14 de junho, saiu o resultado e 2 candidatos foram reprovados. Minha filha ficou em 35º lugar. E se não bastasse, houve uma candidata que foi reprovada no teste físico. Foi reprovada no teste físico pela segunda vez, então a Graziele ficou no 34º lugar. No dia 17 de junho, o nome dela saiu definitivamente na relação dos classificados para a Escola da Aeronáutica. Ficamos muito felizes e passou um filme na nossa cabeça, pois todo esse tempo, em todo esse processo, desde os estudos em cursinhos, academia, dieta de alimentação, tudo mais, foi passado num deserto. Estavam numa situação, quem conhece um pouco mais o casal sabe que a coisa era estreita, né? Era prova mesmo. Passada num deserto, onde Deus não deixou faltar nada. Hoje ela está em Guaratinguetá. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Confie, busque e não desista de clamar. Glória a Deus. Vamos lá, tem mais aqui. Vamos lá. Irmã Lourdes Perfeito. Toda a honra e glória sejam dadas ao nome do Senhor. Como é de conhecimento da igreja, minha filha passou por uma cirurgia nesta última segunda-feira para retirar uma hérnia umbilical e alguma outra coisa aqui que eu não estou conseguindo entender. Porém, começou a sentir enjoos e vertigens e pensar que era do remédio que estava tomando para ficar mais tranquila. Comprou um teste de gravidez e deu indefinido, e orei para que não tivesse algum perigo em sua cirurgia. O Senhor não permitisse acontecer nada. Após verificar, foi constatada uma gravidez e não precisa operar. Louvado seja Deus. A operação foi adiada só daqui a 9 meses. Louvado seja o nome do Senhor, não é isso, irmã Lourdes? Tem mais neto aí? Jesus, gêmeos? Tem que dar palmas para Jesus, né? Tem gêmeos aí. Irmã Eliane Castro. Cadê a irmã Eliane? Está ali, ó, ali atrás. Eliane Castro. No último dia, fechamento do Família Inabalável, eu tive um pequeno acidente dentro da condução. Após uma freada do condutor, rolei até o início do ônibus. Fui socorrida, porém nada foi fraturado ou qualquer coisa me ocorreu. Deus me livrou. Graças a Deus.
Aleluia. Irmã Maria de Jesus. Amém? Glória a Deus, está ela ali. Fica em pé, Maria, senão... Sábado estava ajudando na obra de Deus, na festividade de Casados para Sempre. Estava com muita dor na coluna. O pastor Roberto orou, clamando ao nosso Deus, e na mesma hora o Senhor operou e me curou. Não sinto mais nada. Deixo para a igreja Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amém. Irmã Maria Helena, está lá atrás a irmã Maria Helena, ó. Estava com uma causa na justiça contra uma operadora. E para a honra e glória do Senhor, ganhei a causa e já dei o dízimo. A Deus toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Jesus, maravilha, glória a Deus. Notícia boa, né? Uma benção, né? Agora nós vamos orar. Já vimos que Deus responde a oração. Deus é fiel, irmãos, Deus sempre é fiel. A gente titubeia, a gente fica assim meio às vezes incrédulo, né? Mas a palavra de Deus nos mostra e os testemunhos comprovam que Deus é fiel. Então nós temos aqui alguns pedidos de oração. Por exemplo, oração pela saúde da mãe da irmã Nádia, irmã Araci, que não está bem de saúde. Oração pela Fabiana de Oliveira, para voltar aos caminhos do Senhor. Se desviou e foi com os caminhos errados aí. Vamos orar pela Fabiana. A irmã Nancy está aqui pedindo oração pelo neto. É isso mesmo? É o neto da irmã Zezé, o Isaac, porque ele vai precisar, parece que vai precisar de uma cirurgia, é isso? Vamos orar por ele. Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Ficar em pé para orar ao Senhor. Agora, obviamente, há outros motivos de oração. Aqui tem pedidos de oração. Eu queria chamar os pastores aqui, ó. Por favor, pastor Carlos, nos ajude aqui. Pastor Roberto, Madario, vamos lá. Vamos impor as mãos aqui, como se nós estivéssemos impondo as mãos sobre as pessoas. Você que está em pé, fecha os teus olhos. Você crê? Quem é que crê aqui? Levanta a mão bem alto. Irmão, olha só. Se você crê, eu queria que você orasse como se você estivesse orando por um filho teu, pelo seu cônjuge, por alguém que você conhece de perto. Estende as tuas mãos. Fecha os teus olhos. Vamos orar com fé aqui em nome de Jesus? Vamos orar? Pastor Roberto. Pai, louvado seja o teu nome. Senhor, nós colocamos, Senhor, essas vidas nas tuas mãos. Senhor, tu conheces, Senhor, cada um desses pedidos, Pai, bem antes de serem feitos, Pai, tu já conhecia, Pai. Nós apresentamos a Ti cada um desses problemas, Pai. Senhor, nós colocamos famílias em Tuas mãos, repreendemos tudo que não provém de Ti, tudo esse tipo de divisão, de confusão, Senhor, bate em retirada, Pai, desemprego, Pai, abre porta de emprego, Pai. Tem aqui, Senhor, pedidos que nós não conhecemos, Pai, talvez libertação, Senhor, de uma pessoa na família, nós repreendemos, pedimos o Teu mover, Pai, e cura, Pai, pedimos que Tu entres com providência santa, cura vidas aqui, Pai. Nós queremos escutar os testemunhos, Pai, para a glória do Teu nome, Pai, e toda a honra, toda a glória, Senhor, pertence a Ti, Pai, em nome de Jesus, amém. Toda a igreja do Senhor diga amém. Glória a Deus, ofereça um aplauso ao Senhor. Podem sentar. Ora, duas informações rápidas. Primeiro, neste sábado, às 17 horas, teremos aqui o Chá das Amigas, né? Então, irmãs, Chá das Amigas, neste sábado, às 17 horas. Você deve trazer um prato de salgado ou doce. Venha para cá, venha se confraternizar com as suas irmãs em Cristo Jesus. E domingo, próximo domingo, é o primeiro domingo do mês, teremos a ceia do Senhor. Vamos ter a palavra de Deus aqui pela manhã, falando ainda sobre a temática vida contagiante. E neste domingo agora nós vamos falar sobre força contagiante. Sabe o que é força contagiante? Força contagiante é algo que as pessoas olham assim, puxa, e são motivadas a acompanhar você. Agora, se você é tão fraco, abatido, assim, você não tem força em si mesmo, irmão, de jeito nenhum você vai ser, ninguém vai te seguir, meu. Você tem que fazer igual Davi, né? Davi estava ali, chegou na cidade dele lá, tinham levado as mulheres, tinham levado tudo, queimado a cidade, estava lá todo mundo chorando, e as pessoas falando mal dele, querendo apedrejar ele, e a Bíblia diz que ele se reanimou no Senhor. Meu irmão, isso é força, meu. Se reanimou no Senhor. Então, domingo pela manhã, teremos aqui uma força contagiante. Venha ouvir a palavra de Deus. Nós vamos fazer uma coisa agora. Estamos aqui já adorando a Deus, servindo a Deus, e é o momento agora de você servir a Deus
com a sua oferta. Eu vejo Davi uma pessoa que cometeu erros, cometeu falhas, como todos nós cometemos falhas. Mas eu vejo no coração de Davi um coração liberal, um coração que realmente amava o Senhor, um coração que tinha prazer em ofertar a Deus, prazer em reconhecer os feitos de Deus na sua vida. Não só ele reconhecia, como ele confiava. Então, em qualquer embaraço, ele orava ao Senhor. E orava com confiança, porque sabia que o Senhor é que dava a vitória. Mas também ele tinha um coração alargado para contribuir, um coração tão maravilhosamente liberal, ao ponto dele intentar fazer uma casa para Deus. E ele abriu mão do seu tesouro pessoal, ele abriu mão de verbas do reino, do que ele tinha ali de despojos, para construir o melhor para Deus. Então esse tem que ser o nosso coração. Quando ofertamos para Deus, nós temos que ofertar com esse coração largo, né? Com essa alegria, com essa liberalidade. Porque a Bíblia diz, Paulo diz que Deus ama a quem dá. Então eu queria ver um sorriso no seu rosto agora. Até porque você fica mais bonito. É muito melhor, quando você olha para alguém sorrindo, não é muito melhor? Pessoa com a cara fechada assim, ó, ela não atrai muita coisa. Agora quando você dá um sorriso assim, eu tinha um patrão que ele ensinava pra gente, a gente tinha que atender o público. Ele ensinava pra gente que nós deveríamos sorrir gentilmente. Sorrir gentilmente é o que eu estou fazendo agora aqui. Não é dar gargalhada, porque sempre vai ter alguém achando que você está rindo dele. Então sorria, gente. Você pode sorrir gentilmente? Com esse sorriso bonito que você está nos lábios agora, tire a sua melhor oferta para o Senhor. Olha para o exemplo de Davi e tenha um coração liberal. E Deus vai te abençoar e vai multiplicar sobre a tua vida. Amém? Queria pedir ao Alex para se preparar. O Alex vai louvar a Deus aqui com 2 hinos. Aqueles hinos da palavra, né? Os hinos que o Alex canta. Está nos visitando aqui essa noite. É muito bom tê-lo aqui conosco. Está com a esposa, com a filhinha. Tem mais alguém? As cocadas, veio cocada hoje? Gente, o Alex trouxe cocada, hein? Todo mundo se preparando aí. Começa amanhã a dieta. Quem está em dieta, começa amanhã. Tá bom? Aleluia. Todo mundo pronto? Todo mundo preparado? Você já saiu de casa preparado, botou a tua oferta aí, agora apresenta ao Senhor. Diz assim, Senhor Jesus. Não, mas desse jeito não dá não. Todo mundo acordado aí. Tá um calor danado aqui, gente. Se tivesse frio, todo mundo murchinho, não falava nada. Eu estou sentindo calor, eu estou vindo de uma semana com abaixo de 0, 1 grau, 2 graus. Estou aqui hoje sofrendo de calor, mas levanta a tua oferta para o Senhor e diz assim, Senhor Jesus, muito obrigado pelo privilégio que eu tenho de contribuir com a tua obra. Recebe a minha oferta, recebe o meu dízimo e multiplica esses recursos, que eles possam se traduzir em vidas abençoadas e pessoas alcançadas. Abençoa também a vida dos meus irmãos, para que nunca falte a tua provisão e o teu sustento. Muito obrigado por tudo. Amém. Glória a Deus. Amém. Com esse sorriso gentil, passa o teu envelope para o meio do corredor. As nossas irmãs obreiras vão recolher os envelopes. Tem o meu aqui. Amém? Todo mundo pronto aí? Pode passar a tua oferta aqui para o corredor. As obreiras vão recolher a tua oferta aí mesmo, onde você está. Cadê o Alex? Louva a Deus, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. É uma satisfação muito grande poder estar aqui. Uma alegria. Porque aqui nós temos amigos, temos servos do Senhor que pregam a verdade, que vivem a verdade e que vivem na bênção.
E eu sou grato a Deus por essa oportunidade, sou grato a Deus pela vida do pastor Sérgio, sua família, os demais pastores, o pastor Valmir também, que de vez em quando nós estamos em reunião de orações da SEAD, né? Pastores da SEAD, de vez em quando eu encontro o pastor Valmir lá. Eu fico assim, gente, mas que homem valente, viu? A gente vive aprendendo, né, com o pastor Valmir. Eu sou grato a Deus pela vida do pastor Valmir e pela existência dessa igreja, por sua vida que está aqui nessa noite. Eu creio que você veio adorar o Senhor dos Exércitos e eu tenho a certeza de que o Senhor está ouvindo a tua adoração e está recebendo a tua adoração nessa noite. E da mesma forma Ele vai abrir as portas do céu e vai escancarar bênçãos sem medida sobre a tua vida hoje. Você recebe isso? Glória a Jesus. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. E eu queria avisar os irmãos, o pastor já falou aqui, eu trouxe cocadas, viu? E eu também trouxe a maquininha de cartão de crédito, de débito aí. Então não tem desculpa, irmão. O irmão que não puder pagar no dinheiro, paga no cartão e está tudo certo. Tá certo? E assim você estará abençoando a nossa vida e ficaremos muito felizes pela sua ajuda em nome de Jesus. Tá certo? Hoje me faço acompanhar aqui com a minha esposa, minha filhinha está ali de 2 anos, 2 anos e meio. E ela hoje já trouxe até o microfone, irmão, para cantar comigo. Ela veio com o microfonezinho de casa. E a minha priminha também, a Ágata, a Sara, que veio conosco também. Pode soltar, ou não? Glória a Deus. Isso. Pode aumentar só um pouquinho mais o primeiro. Glória a Deus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. Exceto que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Assim diz a palavra do Senhor: não existe condenação para a tua vida, porque Deus está contigo na caminhada e Ele conhece o teu coração, os teus intentos, e Ele te diz: ninguém te condena. Aleluia. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem te fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver
glória. Amados, tem pessoas que passam por qualquer momento de dificuldade, não sei, talvez seja uma enfermidade, talvez seja um momento difícil dentro da sua casa financeiramente, ou vivendo com seus familiares. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que o Senhor passou por momentos mais difíceis do que nós, Ele foi até o final. E Ele manda eu te dizer nesta noite, prossiga até o final, porque Ele já comprou tudo, já pagou tudo lá na cruz do Calvário por você. Aleluia. Por favor. Número 6. E esse louvor vai justamente nos mostrar, nos fazer refletir de que o Senhor, Ele fez tudo por nós. Não era para Ele estar ali naquele dia da crucificação. Aquela cruz não era dele, aquela cruz era minha, aquela cruz era sua. Os nossos pecados estavam lá. E Ele foi até o final, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, exaltando e glorificando o Seu nome santo. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Estou pedindo a Deus, irmãos, para Deus enviar homens valentes para lutar comigo, viu? E aí a gente canta ao vivo. Pronto, nada mais disso vai ter problema, né, pastor Sérgio? Não vai ter mais problema. Está aí, meu amigo, tocando aqui. Glória a Deus. Se quiser soltar aí, pode soltar. Mano. Não está não? Não está lendo não? Não tem problema. Vou deixar para o final. Certo, pastor Sérgio? Dá uma acertada lá no CD e no final a gente ouve o Alex de novo, amém? Eu queria que a igreja ficasse em pé. Vamos receber o pastor Carlos Silvério, nosso querido irmão, amigo, está sempre aqui conosco, nos abençoando, e tem uma palavra de Deus para o teu coração, amém? Levanta a tua mão e abençoa o pastor Carlos Silvério. Diga assim: pastor Carlos, o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, queridos, amém? Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria partilhar uma coisa com... Eu achava que eu já tinha contado isso, mas na verdade eu descobri que eu não havia contado. Eu vi uma história aqui de um testemunho de uma pessoa que está grávida e de gêmeos que estava achando que era enfermidade, talvez. Foi mais ou menos o que eu entendi. Eu tenho uma filha de 6 anos, já é conhecida de muitos, a Yasmin, e na nossa cabeça eu sempre quis um só, né? Sempre pensei em um só. Só que desde então a minha filha, nessa Páscoa, ela pediu literalmente na Páscoa, não na Páscoa do coelhinho, mas na Páscoa, a escola dela também segue o calendário, né? E ela chegou um dia com um bilhetinho em casa. Eu falei: filha, o que é esse bilhetinho? Falou: papai, é para fazer um pedido para a gente for orar lá na escola. Eu falei: o que você vai pedir? Ela falou: que eu quero um irmão. Eu falei: Deus, tem que ter meu consentimento nessa história da mãe também. Mas resumindo a história, a gente ia começar a tentar, né, esse mês. A Yasmin, a gente ia começar a tentar no mês seguinte, o mês que vem, no próximo ciclo seu, as mulheres já sabem o que eu estou dizendo, a gente começa a tentar. A gente se prevenia e tal. E aí minha esposa, eu estou falando isso porque tem muito a ver com o testemunho daqui. A minha esposa falou assim: amor, eu acho que eu estou com gastrite. Resumindo a história, a gastrite já nasceu e tem 6 anos de idade, até hoje tem gastrite. E dessa vez, como a gente ia tentar, a gente estava se prevenindo para começar nesse novo ciclo, já estaria no novo ciclo, e começou com dor no estômago. Falou: amor, estou com dor no estômago. Só que ela não falou gastrite, ela falou que está com algum problema no estômago, porque o estômago dela é muito sensível, sempre foi. Resumindo a história, essa dor no estômago virou uma criança. Tá bom? Mas lógico que estou falando isso de brincadeira, mas a gente está grávida, não dá para você ver em mim, e nem nela você vai conseguir enxergar também, porque faz 10, 11 semanas no máximo. Então a barriga está começando a aparecer. A gente está muito feliz. Está muito feliz. E tem sido um tempo muito especial para mim, né? Tem as cláusulas pequenas do passar mal, está nas cláusulas pequenas do bebê. Mas se ela está sofrendo hoje, ela foi internada, quase morri do coração aqui no Rio. E por quê? Porque
alguma coisa não caiu bem. Tem um termo, um nome para isso que me sumiu agora da cabeça. Até achou que era uma bactéria, a médica fez, falou, não, foi alguma coisa que você comeu e não caiu bem, a comida não era boa, comeu na rua e não caiu bem para ela. Então, estou partilhando uma alegria da nossa casa com vocês. A gente está muito feliz e estamos... Pastor, o que você quer? Não quero nada. Assim, não quero nem menino nem menino. O que Deus me mandar será muito bem-vinda. Depois que eu tive uma menina, eu nem consigo me enxergar com menininho. Mas se Deus mandar, será muito bem acolhido na nossa casa, será muito amado. A gente está fazendo o possível para não ter ciúmes na nossa casa, principalmente da nossa filha. Você é normal, pastor. Não. Existe uma maneira, existe um jeito. E se der certo depois, não é uma receita pronta. Mas eu vou falar de tudo que eu tenho tentado usar para envolver a minha filha no máximo nessa gravidez, e realmente será algo muito especial para nós. Amém? Deixa eu falar alguma coisa, no final eu vou falar, eu abro já o microfone para ele poder adorar. Tem um livro lá atrás, não vou falar muito porque não é meu, mas eu recomendo a homem e mulher comprar esse livro. Dá um jeito, não precisa comprar nada meu. Tem material meu lá, não compra nada meu. Compra o livro do Bob Sorge, Um Pacto com os Meus Olhos. Vai mexer com a sua estrutura. Você vai entender o quanto entra pelos seus olhos. Vou resumir o livro numa frase que Deus me deu, não está no livro. A janela, a filmadora da sua alma, está escrevendo os próximos capítulos da sua vida. Me fala o que você anda vendo, eu vou tentar desenhar o que você vai viver nos próximos anos. É muito sério. Se os teus olhos forem bons, disse Jesus, todo o teu corpo terá bom. Se os teus olhos forem trevas, em todo o teu corpo haverá trevas. Tem muita coisa parada, muita coisa acontecendo. A gente acha que é contra-ataque do inimigo. Não, é a semente que você semeu com os seus olhos e você está colhendo. Vai revolucionar a sua vida. Te indico sem nenhum medo, porque não é meu, mas assim, é fora. Você vai aprender muita coisa, não vou ficar falando de livro. Amém? Coisa boa a gente oferece uma vez e está tudo certo. Não perca a oportunidade. Dá um jeito, passa no cartão, cria-se uma maneira e com certeza o pecado no mundo entrou por causa dos olhos. Eva viu que o fruto era bom. E mulher acha que o ponto fraco do ser humano é dos homens só os olhos. Não. Tudo começou com o pecado com a mulher. Mulher não resiste de crime. Os olhos da mulher, às vezes você está no shopping com a minha esposa, eu estou andando sozinho. Está olhando para a vitrine, que viu um vestido na vitrine. E fala que só os olhos têm fraqueza, só os homens têm fraqueza nos olhos. Isso não é verdade. Amém? Eu queria... Antes da gente ler um texto sagrado, eu não vou falar muito. Deus tem trabalhado em mim algo muito sério. Algo de ser prático, ser simples. E o Espírito Santo se encarregar de fazer o resto na minha vida e automaticamente também na sua vida. Quero falar de uma coisa que Deus tem falado muito comigo. Muito. E eu tenho visto que não é só comigo. Eu tenho visto Deus soprando isso. E hoje foi falado aqui em algum momento essa palavra. Eu queria te falar um pouquinho nessa noite sobre o processo. Antes da gente ler o texto sagrado, eu queria te fazer entender que a vida, ela é carregada de processo. O bebê está na barriga da minha esposa. É um processo. Processo que ela vai ter que desenvolver, vai nascer. E quando a minha filha ou meu filho nascer, eu não vou poder já dar comida para ele comer. Existe um processo de amadurecimento, né? Primeiro leite, mamar, e todo esse processo que você já sabe. Mas esse bebê, ou o seu bebê, ele não pode comer comida sólida enquanto nasce. Só depois de um processo longo, que aos poucos vai amadurecendo. Sistema respiratório é a mesma coisa. Quando uma criança nasce, hoje não precisa nem bater no bumbum mais, já nasce chorando e já nasce de olho aberto. Mas por que bate? É para a criança respirar, aprender que a fonte mudou. Não é mais pelo cordão umbilical, mas agora é pelas narinas e também pela boca. Isso acontece naturalmente. E esse sistema respiratório vai sendo amadurecido aos poucos. Para você estar aqui hoje, você viveu um processo. Você viveu o seu dia, trabalhou, talvez alguns chegaram a tomar banho, outros nem tanto, já vieram direto do serviço. Mas houve um processo. E a vida toda, ela é carregada de processo. O seu dia a dia é carregado de processo. A sua alimentação, tudo que nós fazemos é ligado a um processo. A roupa que nós vestimos passou por um processo. Tudo que nós fazemos tem um processo por trás. Tudo que nós vivemos é carregado de processo. O meu casamento é um processo. Meu casamento é muito melhor hoje do que quando eu me casei com a minha esposa. Por quê, pastor? Porque no processo do amadurecimento está cada dia melhor. Está cada dia mais prazeroso voltar para a minha casa. Pastor, por que isso é tão importante para nós essa noite?
que eu quero falar um pouco de processo. Algo que Deus despertou no meu espírito, uma coisa tão simples, mas tão espiritual. Eu queria, se você talvez já consegue, tem mente de pregador, que é um caso sério. As pessoas começam lá e já começam a pensar, ele vai falar de tal coisa. É um caso sério isso. Mas, você que talvez imagina o que eu vou ler, então abra a tua Bíblia no livro que você imagina. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Sobre o processo do vaso. Abra, cadê o tangedor? Vem aqui me ajudar, santo. Aqui, está aqui. Fiquei procurando ele está aqui. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Mais do que a minha voz, ouça a voz do Senhor falar com você nessa noite. Esses negócios eletrônicos é um caso sério, né? Mas a gente consegue. Jeremias capítulo 18, nós vamos ler do versículo 1, ou do 1 ao 6, ou do 1 ao 5 no máximo. Quem encontrou, diga amém. Parece simples, mas é mais espiritual do que você imagina. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículos de 1 a 5. O tema na Bíblia que tenho aqui, o vaso do oleiro. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, eis que estava entregue a sua obra. Preste atenção nessa palavra: entregue a sua obra sobre rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro. Se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor dos exércitos. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Fala para o teu irmão, você vai amar processo a partir de hoje. Fala para ele. Eu sei que tem gente que a mente dele está tão voltada para ele e fala: já sei, o meu processo lá na justiça. Não é disso que eu quero falar com você nessa noite. Não estou falando de processo da justiça, estou falando de amar o processo na sua vida, amar o processo na vida cristã. E se nós entendemos isso, isso pode ser libertador para a tua vida. Isso pode ser um começo de uma nova história, porque você vai amar o processo. E Deus deixa bem claro que Ele faz, num linguajar mais simples, como lhe apraz. Se não está do agrado, Ele começa tudo de novo. E talvez nessa noite, para você começar a entender onde nós vamos entrar, tem muita gente começando o processo várias vezes, porque ainda não está da maneira que o Pai, que o oleiro, o nosso Deus, deseja que seja. Eu queria caminhar com você num processo do vaso, que isso eu tive que, não estudei tudo, mas aquilo que estudei, 3, 4 coisas no máximo é suficiente para aquilo que Deus tem tratado comigo e tem feito disso um rema para a minha vida. E Deus disse: eu quero que você fale sobre essas coisas, porque é exatamente isso que Deus está aproveitando para fazer nesse momento em qual nós estamos vivendo na nossa nação. E tem muitos aqui que estão num processo. E para você que quer se casar, se o seu namorado, a sua noiva não está no processo, não casa. Não estou dizendo que tem que estar tudo bem, tem que estar pelo menos vivendo o processo. O que me conforta hoje é ter a certeza que eu estou no processo. O que me dá garantia de tudo, o que me voltou a ter gana de viver, é a certeza que eu estou no processo. E é sobre isso que eu queria partilhar com você. Talvez você já ouviu inúmeras mensagens de vaso. Eu sei que nem tudo que eu falasse era novidade para você, mas eu queria te fazer entender esse linguajar que Deus disse com o profeta Jeremias. Desce na casa do oleiro, ele desceu. E essa palavra aqui, que nós vemos no versículo 1, que é a primeira palavra, a palavra do Senhor na minha Bíblia que eu estou lendo, é a palavra dabar, que eu já falei aqui um dia, não é rema e nem é logos no original, é dabar, que é a palavra criativa. Ou seja, Deus levou o profeta para mostrar para ele um processo criativo do reino de Deus. E é sobre isso que eu quero que nós possamos entender um pouquinho nessa noite. Eu queria, de certa forma, fazer você entender que isso acontece na nossa vida quase sempre, só que a gente não se atenta para que isso é um processo. Vamos entender um pouquinho o processo do barro, que é o normal. Hoje é difícil você achar, hoje é muita indústria, mas você ainda acha
processos de vasos de barro. Para você entender nesse tempo como era feito, eu vou falar desse tempo. Pegava-se o barro, então o oleiro pegava o barro, preparava aquele barro e colocava em cima de um disco e fazia ele rodar, ele ia moldando com a mão, ia arrancando um pedaço, fazia um buraco no meio com a mão, ia moldando o vaso como ele queria. Quando o vaso estava, que ele viu que ficou perfeito, ele então colocava no sol para secar. As pessoas, onde eu estudei, diz que naquele tempo existia um produto, não é um produto, é alguma coisa natural que eles passavam por dentro. Para nós era como se fosse um esmalte hoje, né? Um esmalte que passaria por dentro do barro. Para quê, pastor? Para que esse produto, após secar, era passado, para que quando a água, ou qualquer coisa que entrasse dentro daquele barro, não saísse com gosto de barro. Eu não posso dizer exatamente qual era o que eles passavam. É como se fosse isso que nós temos hoje de mais tecnológico, mais moderno. Mas só para você entender um contexto. E aí então pegava esse vaso, após passar esse produto por dentro e também por fora, que não é um produto, né? Não é coisa feita em química, nesse tempo não existia essas coisas, colocava-se numa fornalha muito quente. E após sair da fornalha, se não trincou, não rachou, então se dizia, ele está pronto para ser usado, não vai ter gosto de barro, pode pôr água dentro, pode pôr suco de uva, pode pôr o que vocês quiserem, não tem mais problema nenhum. É um processo natural, é o que se fazia com barro. Mas como aplicar isso na minha vida e na sua? Como falar disso comigo e com você nessa noite? E foi aqui que Deus começou a construir um caminho dentro de mim, que foi agora, vindo para o Rio de Janeiro. Eu fiquei simplesmente extasiado no carro. Ação do Espírito Santo de forma sobrenatural. Como assim, pastor? Deus começou a falar comigo. E foi aí que a minha ficha começou a cair. Falei, Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Pastor, vamos entender isso nessa noite? Vamos. Simples, mas que o Espírito Santo fale com você nessa noite. Deus começou a falar comigo sobre esse processo no barro. Pastor, como é que eu vou saber se eu estou num processo? Vamos começar a ir por partes. Quando nós estamos num processo, o olheiro, que é o nosso Senhor, começa a nos moldar. E Deus começou a falar comigo, vindo, que esse momento onde o olheiro põe a mão dentro do barro e aperta, tira pedaço, Deus falou comigo claramente. Esse é o momento onde eu trato com os meus filhos com santificação. Porque barro está ligado à nossa natureza humana. Barro está ligado ao processo que você viveu lá no Éden, que não foi você, mas de lá que nós viemos através de Adão. Deus fez o homem do barro. Sabe como eu sei se você está no processo ou não? É se Deus tem te apertado para você se santificar mais. Sabe como eu sei se você realmente está vivendo o processo? É se seu nível de consagração tem aumentado. Eu conversava com o pastor, e ele vai entender mais do que vocês, que eu falava de uma pastora que foi na minha casa essa semana que se passou. Ela me contou, porque eu achei que ela estava com câncer, porque ela postou uma foto, ela trocou de telefone, eu mandava mensagem, ela não me ligava, dava meu telefone, até que ela viu, e aí me ligou, e aí foi onde a gente se encontrou quarta-feira. Foi ela e o marido na minha casa. E eu disse para ela, pastora, a senhora teve câncer? Ela falou, não, pastor, eu não tive câncer, foi um voto que eu fiz. Eu falava, Deus, uma mulher raspar a cabeça, eu não estou dizendo que você tem que fazer essas coisas, pelo amor de Deus. Estou dizendo que de alguma forma Deus está apertando ela para alguma coisa. A minha pergunta para você, será que você está num processo? Sabe por que isso faz sentido para mim? Porque para falar para você do pacto dos olhos, Deus lá atrás tinha me pedido para mim 40 dias sem assistir absolutamente nada. E quando eu fiz 40 dias, lá para o meio foi esse livro lançado lá na igreja que não é meu. Eu falei, Deus, o senhor está nesse negócio mesmo, que foi lançado pela editora da nossa igreja. Aí quando venceu os 40 dias, disse, agora eu vou assistir. Deus disse, não, mais um pouco. Esses 40 dias viraram 90 dias. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que estou falando para você não foi coisa aprendida dentro de um seminário somente. Foi uma coisa que eu aprendi na prática. Que Deus vem trabalhando isso comigo já faz tempo. Sabe o que eu estou entendendo? Que Deus está apertando o vaso. Ei, será que Deus está te apertando? Será que você tem vontade de santificar mais? Será que a sua vontade de orar tem aumentado? Será que o seu jejum tem aumentado? Sabe, quando vendo na igreja lá sem parar, gente fazendo jejum atrás de jejum. E aí eu começo a entender, Deus construindo isso não é comigo, é com os filhos dele nessa terra. É o oleiro apertando o barro. É o oleiro apertando os seus filhos nessa terra. Faça essa pergunta para você, será que você está num processo? Ou será que você já ficou light para o evangelho? Ou será que nós, não, eu era assim, pastor, porque eu era menino? Não, santificação não para.
O oleiro nunca vai parar de apertar o barro, até que a obra seja exatamente da maneira que Ele espera que aconteça na minha vida e também na sua vida. Talvez para você não seja um pacto com os olhos, talvez para você não seja raspar a cabeça. Você tem que buscar em Deus, e o Espírito Santo tem gerado isso no coração de filhos. Se talvez abriram para o tanto, tem gente, talvez está fazendo jejum que você talvez não saiba. E talvez ela nem vai saber explicar o porquê. É o olheiro com a mão dentro do barro, dizendo: eu quero um pouco mais, eu preciso um pouco mais, eu preciso que você se santifique um pouco mais. Quem está entendendo, diga amém. Será que a sua santificação tem aumentado? Será que o olheiro realmente está tendo o direito de te apertar, no bom sentido da palavra? Tem gente precisando voltar para o processo. Porque tem gente que na caminhada, ao invés de santificar mais, se perdeu completamente, só porque o líder, mas olha lá o líder, tem 2 mulheres, a vida dele é toda torta, mas olha que vida abençoada, olha o carro que ele tem, olha a casa, e essa mentira entrou em você. Estou falando de coisas sutis no dia a dia que entrou para o meio da igreja. Estou dizendo aqui na igreja de um modo geral no Brasil. Você acha que isso é o padrão normal? Não, o padrão natural de Deus é como na casa do oleiro. É como Ele moldando o vaso a cada dia. É como Ele apertando o barro a cada dia. Quem está me entendendo, diga amém. Quer ficar assustado comigo? O segundo processo é quando põe naquele disco e roda numa velocidade muito grande. Sabe como eu sei que você está no processo? Já rodou muito rápido, né? Eu não sou muito de brinquedos, né, que faz muito malabarismo. Não gosto muito disso. Mas esse rodar, pastor, como seria aplicado na minha vida? É quando você perde o controle. Existem pessoas que eu conheço que foram para a Play Center, esses brinquedos mais radicais. Eles falavam assim para mim, assim, eu tinha vontade de sair no meio do brinquedo, porque eu comecei a ficar com medo. Então esse processo de disco é como se fosse quando você perde o controle. Eu não estou dizendo que você tem que ser irresponsável. Eu estou dizendo que você fica meio perdido. Mas Deus, e agora o que vai ser da minha vida? Deus, o que vai acontecer com a minha família? O que vai ser do futuro dos meus filhos? É o vaso sendo moldado pelo oleiro. Não vou entrar muito aqui não, senão você vai ficar imaginando um monte de coisa. Vamos para a terceira parte do processo. Talvez a gente comece a ficar mais sério. É quando o vaso está pré-pronto e passava alguma coisa por dentro para não ficar o barro transferindo o gosto para a água. Vamos usar água, tá bom? Sabe quando eu sei que esse processo está acontecendo? É quando Deus começa a te esvaziar das suas artimanhas humanas para dar água para o povo beber. A igreja está cheia de artimanha. Quando eu falo igreja, estou falando dos seus pastores, estou falando da igreja de um modo geral. Está cheio de modo, está cheio de jeito, sabe como fazer a água ser distribuída. Jesus disse que se nós crêssemos nele, no nosso interior correria rios de águas vivas. Só que tem muita água com gosto de barro. Eu não sei o quanto você vai entender isso, mas eu falei, Deus, eu não quero água com gosto de barro. Eu não quero falar, eu não quero transmitir aquilo que tem mais de mim do que do Senhor. Eu não quero. Eu não sei o quanto você entende isso nessa noite, mas talvez o nosso processo não está completo. Talvez a gente quer fazer as coisas de Deus com coisas humanas, com coisas que nós usamos as artimanhas humanas. Para pastores, pregadores, eles têm que tomar cuidado, porque a gente tem um jeito que a gente parece que cativa o povo para a gente. Deus tem falado muito comigo. Não seja ileal, não seja desleal. Não queira o coração da noiva para você. O coração da noiva é meu. Parece simples, mas eu não quero mais água com gosto de barro que saia da minha vida. Eu não desejo que isso saia mais da minha vida e muito menos da sua. Calma. O outro processo, pastor, é quando vai para a fornalha. Ei, se eu pedisse para levantar a mão que sente que está numa fornalha, que a coisa parece que não está aguentando, a minha pergunta é se você está num processo de verdade. Será que muitas pressões que nós vivemos não é fruto da nossa própria vida? Se a sua pressão veio porque você escolheu viver uma vida de santidade, se a sua pressão veio porque você tem tentado se santificar, para que a água que sai de você, para que o reino que você transmite através da tua boca, no seu trabalho, na sua escola, no seu dia a dia, é para que não tenha gosto de barro, e você realmente entende que você está vivendo um momento de pressão, quer dizer, então fique feliz, porque a pressão é um bom sinal.
Porque para o vaso ser vaso, ele sai daquele disco, ele se seca, e logo após isso ele é colocado numa fornalha. Lá na fornalha vai ter muita pressão, vai ter muito calor. E talvez você está vivendo um momento exatamente como esse. A minha pergunta é se você realmente está vivendo o processo de vaso. Porque se não for, todo esse sofrimento vai ser em vão. Mas se você está debaixo dessa pressão, se você tem vivido um momento de pressão, porque você decidiu servir a Deus, você não decidiu não se contaminar, não entrar por um caminho de perdição, não se perder dentro da própria igreja, é porque você está no processo de Deus, você está no processo de vaso. Se você está numa pressão, se alegra. Se você decidiu se santificar, se limpar, que tenha menos de você e mais de Deus. A gente canta isso constantemente, né? Que diminua eu. Mas isso é um processo. Não esqueça da palavra processo. Pastor, qual é o quarto processo? Naquele tempo, tirava-se o vaso e poderia ser vendido, usado, que ele não quebraria tão fácil, não trincaria. Mas e se saísse da fornalha, pastor? Ou após o olheiro moldar, o vaso começasse a trincar? Como diz a passagem, só que não fala explicado isso. O olheiro não tem problema. Ele começa tudo de novo. Parece simples, mas eu vou tentar explicar para você esse processo de um modo mais prático. Sabe quando você se perde no meio do processo? É quando você se vende. É quando você se perde dentro da igreja. É quando você aceita uma artimanha para você se dar bem. Ah, Deus vai me abençoar, ainda que seja um pouquinho errado, mas não tem problema. Aí começa até o diabo usar personagens da Bíblia, ou pessoas da Bíblia, para você se basear na sua fé, para se basear em, olha, Davi errou, não sei quem errou e deu tudo certo entre aspas. Sabe quando você aborta um processo? É quando você não aceita passar por ele de modo completo. Vou tentar explicar com a minha vida. E hoje eu posso falar disso porque Deus falou comigo. Você passou nesse processo. Não estou dizendo que foi todo ainda, porque eu estou aqui ainda. Então eu estou sendo aperfeiçoado. Mas vou dizer um processo da minha vida para você tentar levar para a sua. Eu me lembro quando eu preguei numa vigília, do maior evento missionário do Brasil. E um amigo que é renomado disse assim: se você quiser, eu te coloco para pregar no evento principal, porque o homem lá tinha gostado. Eu falei para ele: eu não venho e eu nunca mais quero voltar aqui. No carro Deus me falou: naquele dia você quase correu o risco de abortar o processo. Ele disse: se você pregar lá, você vai ficar conhecido no Brasil inteiro. Sabe o que o diabo eu estava fazendo? Se eu aceitasse tudo isso, eu estava abortando o meu processo. Eu não sei se você consegue entender isso. Quando você não trilha o caminho que Deus tem para você, quando você não aceita os desafios da vida cristã por um caminho de santidade, você está abortando o processo. Quer que eu te fale de um outro processo? Deus falou comigo no carro. Quando você, com 5 anos e meio solteiro, eu sei que eu não sou um Janequine, eu não sou um Brad Pitt, eu sei disso. Eu tenho um espelho na minha casa que não me engana. Mas como líder de uma cidade que pregava, apareceu pelo menos umas 5 meninas crentes, salvas em Jesus, cantava bem, e eu falava: Deus, é essa e é essa. E no meu coração, lá no meu espírito, eu tinha uma certeza: não é. Se eu tivesse casado com umas delas, pastor, estava tudo bem? Estava. Talvez até estaria na igreja. Mas talvez o processo, eu teria abortado um processo na minha vida. Eu demorei 5 anos e meio para encontrar a Débora, quem já me conhece. E casei com a Débora. Quando eu a vi pela primeira vez, pesava 83 quilos. Hoje pesa 59. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que se você for fiel no seu processo, o melhor que está te esperando. Você não vai entender. Vou te falar de alguém que abortou o processo. Sabe quando você aborta o processo? É quando você quer as coisas mais rápido. É quando você não aguenta a pressão da vida. É quando você não suporta o que você está vivendo. Você tenta fazer o seu próprio caminho. Só que na verdade você está abortando um processo. Vou te falar de alguém que abortou o processo, que está na sua Bíblia e está na minha. Nome dele, pastor Judas. Abortou o processo. Se você não sabe, eu convido você a estudar. Judas não entregou Jesus porque ele não amava Jesus. Não foi isso. Ele queria que Jesus manifestasse o reino. Ele tentou antecipar uma coisa que não era para aquele momento, não era para a primeira vida de Jesus. Mas ele, quando entregou Jesus, é porque ele disse: quando Jesus for pego, ele vai certamente estabelecer o reino. Tanto é que com dinheiro ele nem ficou, ele jogou fora. Ele se suicida. Por quê? Porque não era essa a intenção do coração dele. A intenção dele era que Jesus manifestasse o reino. Quem entendeu isso, diga amém.
Quando Judas entrega e Jesus passa por tudo aquilo, diz a Bíblia que Judas se suicida. Os homens, ele pega as moedas e joga fora, porque ele fala, não quero. O homem diz, eu também não quero, porque essas moedas são preço de sangue. Está na tua Bíblia isso. Mateus 27 vai falar disso claramente. Parece bobagem, não é? Quer ver o peso de alguém que abortou o processo? Sabe aonde Judas é enterrado? Está na tua Bíblia isso? Campo do Oleiro, que era a terra de viajantes, ou de mercadantes, ou de forasteiros, como diz a Bíblia. Pessoas que não tinham raízes, pessoas que viviam de um lado para o outro. É o lugar que é chamado onde Judas foi e comprou um campo dos forasteiros. Aqui esse campo do Oleiro virou campo dos forasteiros. Acabou virando lugar para enterrar pessoas indigentes. Sério isso, não é? Estamos cheios de gente na igreja que não tem raízes, que começa, aí vai e migra para outra. Não é o seu caso, glória a Deus por isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O lugar que era para ser o início de Judas foi o final. Quero ouvir a coisa mais séria que Deus falou comigo. O lugar onde deveria ser o início para a igreja, quando eu falo igreja, eu falo de mim e de você, está sendo o final para muita gente. Onde o ministério morre, onde sonhos morrem, onde a família se perde, onde é lugar para a gente ser moldado, que é o início de tudo, a casa do oleiro. A gente acaba morrendo espiritualmente. Eu não vim aqui para falar para você uma outra coisa a não ser: ame o processo, deseje o processo. É mais difícil, mas o final é recompensador para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Deus não quer que você se perca. Deus não quer que daqui 5 anos você não tenha mais vontade de viver a vida cristã. Deus não quer que daqui 5 anos aquilo que você construiu seja perdido ou seja roubado. Por que muita coisa da minha família foi roubada? Porque não foi feito na casa do oleiro, não foi moldado aquele que começou a riqueza na minha família, e tudo isso foi arrancado da minha linhagem. E talvez você tenha uma história parecida comigo como riqueza, como foi do meu bisavô, que era muito rico e foi simplesmente roubada, saqueada. Meu pai não desfrutou de quase nada disso. Estou dizendo de coisas para você entender o que estou dizendo. Mas se alguém decidir viver o processo, o meu casamento nunca vai ser destruído como o do meu pai e da minha mãe, porque foi gerado na casa do oleiro, foi forjado com muita renúncia, foi forjado com abrir mão de muitas coisas. Eu não quero um ministério promovido por homens, eu quero um ministério promovido por Deus. É diferente. Eu quero a minha vida financeira não é promovida por alguém que conhece de mercado. Eu quero que a minha vida financeira seja promovida dentro da casa do oleiro. A minha filha é fruto da casa do oleiro. Esse filho que está vindo é fruto na casa do oleiro, porque eu sei que ele está sendo gerado dentro desse processo de Deus na minha vida. Quem está me entendendo de verdade, diga amém. Tudo que não é gerado nesse processo de Deus é abortivo, se perde. E talvez o seu processo se perdeu em algum momento da sua vida. Eu convido você a aceitar o processo, a amar o processo, a querer viver o processo de Deus na sua vida. Não espere facilidade, não espere um caminho mais rápido. Espere uma coisa: quando o processo se findar, algo sobrenatural vai acontecer. O Espírito Santo me disse: eu começo hoje um processo na tua vida financeira. E se você não abortá-lo, por aceitar caminhos mais rápidos, se prepara. Aí, sem querer, Deus usa uma profeta e diz: essa criança vai ser um divisor de águas na vida de vocês. E falou bem claro na questão financeira. Não precisava falar. Tudo que estou falando para você é a vida que Deus tem gerado dentro de mim. É para dizer para você: ama o processo. Não aceite o caminho mais rápido. Se Deus falou espera, espera. Não tenta aceitar Agar como Abraão aceitou. Abraão aceitou porque ele achava que seria por ali, porque era um costume da época. Mas eu disse para ele: eu sou Deus Todo-Poderoso. Outras palavras, eu não preciso da sua ajuda. Anda na minha presença e ser perfeito. Ei, está na hora da gente voltar para essas coisas. Oh, Deus é Deus. Não vamos parar com essa história de ser crente. Meu irmão, Deus é Deus. Ele é Senhor de todas as coisas. Se você amar o processo, se prepara para ver algo sobrenatural na tua vida. Será que você crê nisso de verdade? Se você, mulher, aceitar o processo da submissão, se você se calar, Deus se responsabiliza em salvar o teu marido e você vai testemunhar isso na igreja. Agora, se você querer ajudar, empurrar Jesus de goela abaixo, Deus vai tirar a mão e vai deixar você colher o que você está semeando. A mesma coisa é você, pai, vive o
processo com seu filho. Ora, jejua, se santifica, busca para a salvação dos seus filhos. E se você fizer e não aceitar nenhum outro caminho a não ser aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, Ele se responsabiliza. Você e a sua casa vai servir a Ele um dia. Se eu puder te dar uma dica, não aborte o processo. Não faça como Judas, tentar fazer as coisas acontecerem pela força do braço. Acabou morto no campo do oleiro. Depois Mateus 27 na tua casa. Isso aí bem claro, no campo do oleiro. Foi aonde ele foi sepultado. A história diz que aquelas moedas um homem pegou e comprou esse campo para Judas, que acabou virando lugar para enterrar forasteiro, ou mercadantes, ou viajantes que passavam por ali. Ou seja, pessoas que eram indigentes, como nós chamamos. Pessoas que não tinham raiz em lugar nenhum. A igreja no Brasil está cheia de indigentes. Pessoas que não têm personalidade, pessoas que muitas vezes ficam migrando de uma igreja para outra. Não, se aquela igreja me promover, me der um cargo, eu fico. Se aquela igreja me der oportunidade, eu fico. Está abortando o processo. Por isso que Paulo diz a Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro, como vaso aprovado, que não tem do que se envergonhar. Porque quando você se apresenta a Deus, Deus te apresenta para as pessoas. Está querendo montar um negócio? Então siga o processo. E Deus vai trazer pessoas para perto de você. Deus se responsabiliza. Se você não abortar o processo, se você não usar a força do seu braço para conseguir nada na sua vida e confiar tão somente nele, Ele te promete, através desse jumentinho aqui hoje, e através da palavra, Ele se responsabiliza em fazer por você. Mas você tem que amar o processo. É doloroso, é pesado, mas o final é gratificante. Eu encerro com uma história que eu já contei ela aqui um dia, mas foi muito rápido. Hoje vai ter mais sentido para você. A história é o seguinte, para a gente encerrar. Era uma praça muito feia. E nessa praça muito feia tinha um vaso muito bonito, em que as pessoas migravam das cidades vizinhas só para ir na praça, só para ver o vaso. É uma história com E, tá bom? Não é com H aí não. E o menininho falou pro vaso assim: eu queria ser igual a você. É uma história. O vaso falou: não, queria, porque todo mundo vem aqui só para te ver. Essa praça é horrível, a cidade não tem nada, eles vêm aqui só para te ver. O vaso falou assim: eu posso te contar o processo que eu passei? Ele falou: pode. Depois eu te pergunto se você quer ser um vaso. Ele falou: o menino falou: tá bom. Falou: um dia eu estava no meio da minha família no bar, e um homem me pegou com uma pá, e eu gritava: moço, você foi escolhido para ser vaso. Aonde você vai me levar? Ele falou: confia em mim. E esse homem levou esse barro, jogou no chão, misturou os produtos e começou a pisar em cima. E o barro gritava assim: ô moço, para de pisar porque está doendo muito. E o homem falava assim para ele: eu não posso, você foi escolhido para ser vaso. E pisava. Quando o homem acabou de pisar, ele falou: agora chega. De repente o homem pegou e me colocou em cima de um disco e começou a me apertar, e isso doía tanto. Falava: moço, para, por favor, está doendo demais, devolve para a minha família. Ele falou: eu não posso parar, eu não posso te permitir você voltar, porque você foi escolhido para ser vaso. Quando o disco parou de rodar, ele viu que o formato dele tinha mudado, o jeito dele tinha mudado. Ele falou: agora deve parar o processo. Aí alguém passou um negócio dele por dentro, ele falou que essa parte era boa. Ele falou: agora deve ter acabado o sofrimento. De repente o homem abre uma fornalha e me joga lá dentro. Eu gritava: moço, me tira daqui. Ele gritava lá de fora: eu não posso. Você foi escolhido para ser vaso. O menino foi encolhendo, ouvindo a história, ficando sem jeito, quase indo para trás. Aí o moço falou: quando eu saí do forno, ele passou uns produtos, me pintou, fiquei bonito a peça. Aí ele me trouxe para essa praça. Hoje eu estou aqui. Aí o menininho estava lá, ele falou: você ainda quer ser vaso, menino? Eu falei: pensando bem, acho que eu não quero ser vaso mais não. Está doendo o processo? O olheiro nem liga para o que você está falando. Ele tem uma frase para você: confie em mim. Eu escolhi você para ser vaso. E é vaso de honra, não é vaso de desonra. Deus escolheu uma geração para ser vaso, para onde passar. Você não tem que fazer força, você falar naquilo que Deus está fazendo na sua vida, e automaticamente o Senhor se responsabiliza no que Ele vai fazer no coração das pessoas, no coração do seu marido, do seu filho, da sua família, das pessoas que você ama. Mas se permita ser vaso nessa terra. Não se prostitua, não se venda, não se perca dentro da igreja, mas sirva ao Senhor de verdade e se prepara. Um dia todo mundo vai perguntar e vai falar: queria ser igual a você, eu queria viver o que você vive, eu queria ter a família que você tem. Falou: passa então pelo processo que eu passei. Aceita renegar o que eu renego. Aceita abrir mão daquilo que é me oferecido. Aceita viver aquilo que eu tenho vivido. E Deus vai fazer acontecer na tua vida também.
Você nunca vai ter, homem, uma esposa tão perfeita quanto a minha. Porque você não passou pelo processo que eu passei. Cada homem que defenda a sua. Você nunca vai ter uma filha tão linda como a minha. Sei que cada pai e cada mãe vai defender a sua. Eu sei o quanto me doeu o processo. E eu queria nessa noite convidar o nosso adorador para adorar a Deus. Já pediu o número da canção? Já? Já travou? Sobe aqui então. Fala pro teu irmão, fala assim, não adianta, irmão, você foi escolhido para ser vaso. Fala assim, não está aguentando, pede para sair. Fala, velho, pede para sair. Pede para sair logo. Quem vai pedir para sair aqui, levanta a mão. Que povo corajoso. Quem está afim do processo, diga amém. Amém. Dá para dizer um glória a Deus aí pro processo? Está amando o processo a partir de hoje? Não vai se vender, não vai se perder, não vai pegar atalho, vai aceitar somente uma coisa, a vontade de Deus para a tua vida. Então se prepara, vai doer. Mas no final você vai dizer, valeu a pena ter esperado. Posso dizer isso de várias áreas da minha vida. Eu sei que logo vou dizer para você, valeu a pena acreditar que nesse processo da vida financeira Deus diz, eu tenho algo sobrenatural para você. E desde então as coisas não param de acontecer num processo muito rápido. Deus vai fazer acontecer na sua vida. Amém? Ele vai adorar a Deus. E depois o pastor Sérgio assume o microfone. Que o Senhor acrescente na sua vida. Ama o processo, não abra mão do processo. Lute contra a sua carne, deixe Ele moldar você. Se santifique e se prepare para algo sobrenatural na tua vida. Glória a Deus. Pode soltar a pergunta. Quem vive o processo, irmãos, as coisas não são fáceis, mas no final a vitória é garantida. Glória a Jesus. Glória a Deus. Escute em nome de Jesus. Quem tem chamada nem sempre habita nos palácios, e às vezes vai cuidar de ovelhas no deserto. Quem tem chamada às vezes malha trigo no lagar, procura amigos e não tem ninguém por perto. Quem tem chamada às vezes enfrenta gigantes, e não adianta tomar as armas emprestadas. O que resta é uma funda e uma pedra, e a confiança em Deus que nunca falha. Quem tem chamada às vezes enfrenta o Carmelo, promove desafios para obedecer fogo do céu. Quem tem chamada às vezes vai morar junto do ribeiro, para sentir de perto um cuidado de um Deus fiel. Quem tem chamada não recua mesmo quando os muros são altos, e ele crê que com mais uma volta o muro cairá. Quem tem chamada às vezes tem que enfrentar um mar vermelho, mas olha para o povo e diz a ordem é para marchar. Quem tem chamada às vezes tem que abandonar toda a aparência
Deus que te chamou, foi Deus que te escolheu, te capacitou, também te encheu e desta missão não tem como fugir. Passar pelo processo é isso, irmãos, não tem como fugir, é ir até o final, porque lá no final Jesus garante a vitória para a tua vida em nome de Jesus. Oh glória, oh glória. Quem tem chamada não recua mesmo quando os muros são altos. Ele crê que com mais uma volta o muro cairá. Quem tem chamada às vezes tem que abandonar toda a parentela e seguir para uma terra que ele não sabe onde é. Quem tem chamada às vezes tem que enfrentar um mar vermelho, mas olha para o povo e diz: aonde é para marchar? Quem tem chamado às vezes tem que subir ao Moriá, passar pela prova e Deus aprovar a sua fé. A chamada de Deus, ela vem acompanhada de sofrimentos, de perdas, de lutas e lamentos, mas a vitória é garantida para quem suportar. Onde pisar seus pés, pode ficar certo, Deus abençoará. Se levante contra quem quiser se levantar, mas vai cair porque é de Deus a chamada. Enfrente o leão, derruba o gigante, Deus confirmará teu ministério aqui. E creia que nesse deserto os rios irão surgir. Foi Deus que te chamou, foi Deus que te escolheu, te capacitou, também te encheu e desta missão não tem como fugir. É você mesmo e desta missão não tem como fugir. É você mesmo e desta missão não tem como fugir. Não tem como escapar. Deus te chamou, é você. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém no processo aí? A gente precisa de força, né? Para vencer o processo. A gente queria pedir a você que ficasse de pé. Se você está no processo, vem aqui na frente. Pastor, por favor. Pastor Carlos Silvério vai orar. Nós vamos orar também, pastores aqui na frente. Se você está no processo, você precisa de oração, porque no processo nós dependemos do Senhor. E há esses momentos doloridos, mas são necessários, né, para produzir mudança, para produzir aquilo que é perfeito, que é o que Deus quer fazer de nós. Nós estamos aqui há 3 semanas orando a Deus, buscando ao Senhor por situações, por problemas. Eu acho que vocês vão ter que subir aqui, ó, para poder ficar todo mundo aqui pertinho da gente. Pode subir no altar, vem cá, ó. Sobe aqui, ó. Vamos lá? Aqui, ó. Sobe aqui, pode subir, para poder o povo que está ali. Vamos orar, meu irmão. Na hora do processo, a gente às vezes não entende nada, só dói. Estava pensando no testemunho do Robson e da Esmaragda. Foi um processo, né, Robson? O negócio não foi fácil, não, foi estreito. E ainda está no processo, mas assim, agora, depois de um ano, talvez vocês começaram a entender. Está começando a ficar bonito o vaso, mas é estreito, meu irmão. E a gente tem que confiar em Deus. Não adianta, né? Solução humana, palavra de homem, resposta de homem, isso não tem jeito. Tem que ser uma resposta de Deus. Pode vir aqui na frente, ó, aqui, ó, faz assim, ó. Fica aqui assim, ó. Pode parar de subir, é só encostar aqui assim. Isso. Chega para frente em nome de Jesus. Vamos orar? Você que está em pé, que ficou aí atrás, estenda as mãos. Você que está aqui na frente, do lado, você que está no altar, meu irmão, fecha os olhos. Sabe por quê? Eu sei do meu processo. Eu sei do meu processo. Eu sei aonde dói. Eu sei o que dói. Eu sei o quanto às vezes eu fico perdido. Mas você que sabe de você. Então você tem que abrir o coração. Você tem que estar entregue, né? Tem que estar entregue.
Você é sabe, nós somos um barro meio teimoso, nós queremos nos moldar, mas o que Deus está propondo aqui é que você se libere, que você entregue o controle ao olheiro, para que Ele possa fazer de você o melhor, e só Ele sabe fazer o melhor. Então começa a falar com Deus, abre o teu coração, fecha os teus olhos, começa a abrir, fala: Senhor, eu não estou entendendo, eu preciso de ajuda, eu preciso de compreensão, eu preciso de força, Senhor, eu preciso, Senhor, vencer essa luta, vencer esse processo, eu quero que o Senhor faça de mim aquilo que o Senhor quer. Começa a falar e Deus vai agir. Pai, nós nos entregamos a Ti, Pai. Pai, a palavra-chave talvez seja nos entregar, Pai. Estamos cansados de abortar processos. Pai, dá força ao seu povo, que eles tenham coragem e confiar tão somente em Ti, tão somente Tu que é o nosso olheiro. Pai, o Senhor é um artesão por completo. O Senhor é aquele que sabe o processo, o Senhor sabe como desenvolver o processo, e nós como filhos confiamos, Pai, que a Tua vontade é boa, é agradável e é perfeita. Por isso, Pai, dê forças para esse homem, dê forças para essa mulher. Pai, talvez está doendo, talvez, Pai, está difícil, como está difícil na vida de muitas e muitas pessoas, mas Deus, como filhos, como alguém que confia no olheiro que está moldando o vaso, Pai, nós nos entregamos a Ti, Pai, nós nos dispomos, como diz a Tua palavra, que Jeremias se dispôs a ir para a casa do olheiro. Pai, nós também nos dispomos, e nós não seremos como Judas, que vai sofrer um suicídio, ou principalmente morrer espiritualmente, mas nós vamos, Pai, trilhar, passar pelo olheiro, e nós sairemos aprovados, Pai, seremos vasos de honra na Tua casa. Por isso, Pai, nos ajude, nos impulsione, nos dê fé, nos dê ousadia, nos dê confiança nesse processo que nós estamos vivendo. Pai, eu jamais sonhei que eu viveria tudo que tenho vivido, Pai, mas o Senhor tem muito mais para fazer na vida dos Teus filhos, na minha vida, na minha casa, na minha família. Pai, é nisso que eu acredito, é no Teu processo, nesse caminho de santidade, nesse caminho de se abster de coisas desse mundo, de não deixar nada se perder, Pai, nesse processo, mas nós sejamos plenos, Pai, nós sejamos aprovados, que nós não sejamos roubados. Deus, nós pedimos essa noite que a nossa casa passe pelo processo, que os nossos filhos, o nosso cônjuge aceite o processo, Pai, de viver na Tua presença, de se santificar, de deixar o Senhor moldar a nossa vida. Por isso, Pai, nós não queremos nada pronto. O Teu Espírito tem liberdade de ministrar o coração de cada filho, de cada filha, e impulsioná-los, Deus, no meio de um tempo que a igreja anda, Pai, não mais se santificando, não anda mais buscando níveis altos de santificação. Deus, impulsiona os Teus filhos. Eu sei, Pai, que tem pessoas que estão aqui que estão se santificando, Pai, mesmo estando fora de moda, porque Teu Espírito tem impulsionado a cada um deles, e nós temos a certeza, Pai, que nós não vamos abortar processo. Eu quero crer, Pai, que os meus irmãos, as minhas irmãs que estão aqui nessa noite, que estão orando comigo, elas se dispõem a não abortar o processo, a não abrir mão do processo, a não aceitar nenhuma outra coisa a não ser a Tua vontade, Pai. Pai, nós cremos, eu como filho confio em Ti, e sei que mesmo sem entender, mesmo muitas vezes em cima desse disco, Pai, da vida, mesmo não entendendo o que está acontecendo, mas eu sei que o controle da minha vida está nas Tuas mãos. O Senhor está me moldando da maneira que o Senhor precisa e quer fazer acontecer na minha vida. Assim também, Pai, eu abençoo os Teus filhos, as Tuas filhas, e profetizamos, Pai, que o processo da vida de cada um deles será finalizado, e o Senhor, somente o Senhor, será glorificado. Tira todo o gosto nossa vida, para que a água que saia de nós, o Teu Evangelho que saia de nós, seja o mais puro possível, e que esse Evangelho puro e simples seja contagiante, seja empolgante, possa incentivar e incendiar pessoas na nossa rua, no nosso bairro, na nossa escola, aonde quer que nós atuemos, Pai, no nosso dia a dia. Que essa água pura, Pai, comece a emanar do coração dos Teus filhos, para a glória, Pai, do Teu nome. Todo o povo de Deus diga amém. Deus está trabalhando, Deus está agindo, mesmo que você não entenda, glorifica Deus e confia nele, porque Ele tem o melhor para a tua vida, amém? A gente já vai encerrar o culto. Lá atrás está o casal anfitrião, que é o Roberto e a Sabrina. Vou pedir para ficarem lá na porta. Você que nos visitou hoje pela primeira vez, muito obrigado por tua presença aqui. Ao sair, o casal vai estar na porta para cumprimentar você, passar em suas mãos uma lembrança da sua visita aqui.
E também quero agradecer aqueles que nos assistiram pela internet, que você tenha sido abençoado. Querido, fica firme no processo, não aborte, porque Deus tem o melhor para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Irmãos, olha, interessante, ó. Impacto com os meus olhos. Eu ainda não li esse livro não, mas só pelo título eu fico pensando como nós precisamos disso. Porque há tanta coisa oferecida. Hoje você abre um telefone celular, você entra na internet, você tem um mundo nas mãos. Você liga um computador, você tem um mundo nas mãos. Tem notícia para todo lado. Bem verdade que a palavra de Deus também está divulgada em todos esses meios. Então, nós decidimos. Recebemos informações boas e ruins, mas nós temos o poder de decidir. Então, se você pode, o pastor Carlos com certeza trouxe CD também de gravação, de mensagens, mas ele está recomendando esse livro aqui. Recomendando esse livro. Eu tenho comigo um pensamento que eu já coloquei aqui, todo mundo já sabe disso. Eu fui salvo por Jesus há mais de 40 anos. Meu investimento agora tem a ver com o mundo espiritual. Claro que eu passei, eu tenho minha direção, eu tenho os meus projetos, eu tenho os meus cuidados financeiros, mas se eu tiver que investir, eu vou investir no reino de Deus. Para mim, para minha família, para os meus netos, para os meus filhos, para minha esposa, para o meu lar e para a casa de Deus. Então, meu irmão, invista na sua vida espiritual e abençoe vidas. Quando a gente semeia, a gente colhe coisa boa. Eu queria chamar aqui, vem cá, a Beth, junto com o Omar. A Beth, olha, eu já estou indo, pode subir aqui no altar. Eu quero orar pela última vez, que a doutora Beth tem que ir lá na Venezuela. Fala, Senhor, que seja a última vez que ela venha definitivamente para cá, estar conosco. É um processo, sabe? Está complicado deles saírem de lá. Mas eu sei que esse processo vai ter um fim e vai ser um fim abençoado. E ela vai ter que viajar amanhã para a Venezuela. Eu queria que você estendesse as suas mãos. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa a tua serva. Que ela tenha uma viagem tranquila. Leva a tua serva em paz, livra de problemas. Que a viagem seja uma viagem sossegada, tranquila. Que ela possa chegar ali, Senhor, com tranquilidade. Livra do mal, livra dos embaraços, dos problemas. Essas documentações que tem que sair, que tem que ser liberada. Põe a tua mão, Senhor. Põe a tua mão e dá vitória à tua serva ali. Que ela possa ir em paz e voltar em paz. E que essa situação se resolva, Pai. Para que os teus servos possam estar juntos, possam estar sempre, Senhor, um ao lado do outro, se servindo como eles têm feito até esse momento. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Amém? Eu esquecendo, eu cometi um pequeno... Eu omiti uma informação aqui, eu me esqueci. Vai ter o chá das mulheres neste sábado. Cadê Maravilha? Então vai ter o chá e a Bárbara, esposa do pastor Leonardo, vai trazer a palavra. Então vai ter uma palavra de Deus, a nossa irmã Bárbara vai trazer a palavra do Senhor. Eu estava ali sentado e falando, puxa, esqueci de falar que vai ter uma palavra pela pastora aí. Deus é que sabe, pela nossa irmã Bárbara, amém? Levanta a tua mão, você que está alegre com o Senhor. Estão me avisando aqui, antes de nós orarmos, agradecendo, que temos uma cantina e tem canjica na cantina, é isso? Esse friozinho, diz que está frio aqui, né? Esse friozinho é bom, é propício para tomar uma canjica. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos alimenta, o Senhor sempre nos traz a sua palavra. E eu quero te agradecer, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, pela palavra ministrada ao nosso coração, pelo teu servo que louvou o teu nome aqui, uma palavra cantada, por cada um de nós que esteve aqui hoje, ouviu essa palavra e fomos abençoados. Agora leva os teus filhos em paz aos seus lares, livra do mal, abençoa os teus servos, dá uma semana de vitória a cada um dos teus filhos, Pai. É a nossa oração e nós oramos gratos a Ti, em nome de Jesus. Todo que crê, diga amém. Não pode esquecer que nós temos cocada lá fora, hein? Também lá é porque eu nunca vi isso, mas é assim, o Alex é o único cantor que não vende CD, ele vende cocada, né? Então tem cocada lá fora, não vai embora sem levar um pacotinho. Ele trouxe maquininha, você pode passar. O pastor Carlos Silvério também trouxe maquininha, amém? Estenda as suas mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo, e todos cantando. Deus abençoe rica e abundantemente.